HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, eu sou Madeleine Blankenstein, sócia de Relações Institucionais da HLB Brasil, e você está ouvindo mais uma edição da nossa série de podcast da HLB Conecta, que trata sobre os principais temas da economia e finanças do Brasil e do mundo. Nós estamos presenciando momentos de instabilidade ocasionado pela pandemia da Covid-19. Por conta dessa vulnerabilidade do cenário atual, o dólar chegou à marca histórica de 5,96, ainda hoje de manhã. E pelo receio de investimento e a instabilidade política no país, política do nosso país, o real ficou entre os piores desempenhos no ranking das perdas em 2020, em termos das moedas estrangeiras, né, das moedas. Por isso, para abordarmos esse assunto, contamos com a presença do sócio e economista HLB Brasil, Marcelo Fonseca. Tudo bem, Marcelo? Já vou começar com as perguntas. Qual é o impacto do aumento do dólar chegando em uma marca histórica para a economia mundial e brasileira? Olá, Madeleine, como vai? É um prazer falar com você mais uma vez. Olha, com relação à desvalorização do real, o impacto inicial, é claro, é o encarecimento de todos os produtos importados, né? Da mesma forma que o barateamento também do que nós exportamos, né? Então, em tese, você teria aí uma oportunidade para melhorar, por exemplo, a balança comercial do país. Então, no primeiro momento, é isso que se observa. É claro que numa situação normal, uma desvalorização tão alta dessa observada, isso poderia desencadear também um processo inflacionário, processo esse que me parece que nesse momento está descartado, na medida que a economia brasileira e com a economia mundial toda está totalmente deprimida por conta da pandemia do Covid-19. Com relação à economia mundial, é natural que isso aconteça em momentos de incerteza, com o fortalecimento da moeda americana, porque é o que a gente chama de voo para a qualidade. Em momentos de incerteza, as pessoas, então, os investidores, eles que têm aplicações no mercado financeiro, ou em ações, ou seja, em títulos, em países, por exemplo, emergentes, como o nosso, nesses momentos eles saem desses países, eles voam, então, o voo para a qualidade aí é uma analogia para eles, por exemplo, buscarem mercados seguros, como, por exemplo, o mercado americano, daí o fortalecimento da moeda norte-americana. O que fica realmente, o que chama atenção, mas isso também não é novidade, é que o Brasil, dentro de uma cesta de moedas, o real é a moeda que mais se desvalorizou. Mas isso também, de certa forma, não surpreende, não é novidade. O real realmente é uma moeda que tem uma volatilidade grande nesse sentido. Então, voltando, inicialmente o impacto é esse, com relação à desvalorização do real, e nesse momento existe até uma oportunidade para que o Brasil melhore seu balanço de transações correntes, que faz parte do balanço de pagamentos. Isso quer dizer que não só esse balanço de transações correntes que vinha apresentando durante anos um déficit, ou seja, ele mede a relação do Brasil com os outros países, sob o ponto de vista das importações e exportações, remunerações de renda, por exemplo, dividendos e lucros, e serviços como fretes e viagens ao exterior, turismo. O Brasil, que vinha apresentando de forma sistemática um déficit no balanço de transações correntes, que de certa forma não era uma preocupação na medida que ele era financiado pelo investimento direto aqui no Brasil, pela conta financeira, até pelo investimento em títulos do governo. Havia um certo conforto nesse sentido. Nesse momento parece que é uma oportunidade forçada do Brasil equilibrar seu balanço de transações correntes. Então, Marcelo, você acha que a corrida ao ouro vai acontecer de novo, como aconteceu já em outras crises anteriores? E em termos de Brasil, sim, as taxas de juros, né, por causa também da inflação, elas tendem a continuar baixas, mas
De alguma forma, o governo tem que colocar liquidez na economia e, além disso, eh, a gente precisa dar um jeito de parar com a saída de investimentos da Bolsa, não é verdade? Isso não vai afetar essa cotação? Madeleine, com relação ao ouro, a gente observa que a cotação está subindo e, historicamente, sempre foi um porto seguro em momentos de incerteza. É difícil da gente apontar se realmente será o porto seguro nesse momento, na medida que a crise é inusitada e tudo me parece novo. E a decisão também dos agentes econômicos também será provavelmente uma decisão, pode ser uma decisão nova também. Então, pode ser que o ouro seja o porto seguro, sim, mas o inusitado da crise, da situação, com o mundo inteiro, vamos chamar assim, de uma forma, só para criar aqui um cenário, vamos chamar assim, lockdown, porque a economia de súbito parou no mundo todo. Não foi uma recessão anunciada, com um pouso suave ou um pouso não suave, né? Pura e simplesmente, de uma hora para outra, baixar as portas, né? Então, eu não sei até que ponto o ouro se comportará da mesma forma que outras crises. Com relação à taxa de juros, o governo está bastante confortável para reduzir a taxa de juros, porque, na verdade, é um instrumento que o governo tem para, de certa forma, dar um fôlego na economia. O governo tem a política fiscal, o governo tem a política monetária, e o governo está observando, então, que ele deve reduzir a taxa de juros, que já vinha antes da crise, muito baixa, e agora, mais do que nunca, ele continua reduzindo da mesma forma que outros bancos centrais ao redor do mundo também estão reduzindo. Não há nenhum tipo de preocupação com a inflação, realmente não há. Uma economia que se espera uma queda aí do PIB aí de menos 5% ou até mais. Eu não vejo espaço para a inflação, mesmo com essa desvalorização cambial que a gente está observando, na medida que não existe nenhum tipo de atividade econômica que possa dar força ao crescimento, uma elevação dos preços, né? Do ponto de vista da demanda. Do ponto de vista da oferta, aí é outra questão, porque são coisas diferentes. Mas como a crise do Covid, uma crise que é um choque de oferta, é um choque de demanda, é um inusitado, de certa forma também, normalmente é um ou outro, quero crer que possa ter, se tiver algum risco, pelo lado da oferta. Mas mesmo assim, eu acho que há um certo conforto na redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros, de certa forma, juntamente com a ajuda que o governo vem dando na economia, com pacotes de crédito, a própria ação do Banco Central no mercado de títulos, o Banco Central que já vinha também reduzindo o depósito compulsório, tudo isso está sendo feito no sentido de aumentar a liquidez da economia para que as empresas possam passar, empresas e pessoas possam passar por esse momento difícil e atravessar esse túnel. Então, de certa forma, o governo está aumentando a liquidez na economia, sim, mas, assim, de novo, você imagina uma economia do tamanho da brasileira que de uma hora para outra para. Então, por mais que o governo coloque liquidez no mercado, e existem restrições também a isso, por isso, simplesmente, o governo não pode sair, agora se falou também imprimindo dinheiro, né? Jogar dinheiro de helicóptero. Não é assim que funciona, mas o governo, dentro das possibilidades dele, está provendo o mercado, as empresas com alguma liquidez, né? E o mercado financeiro também está, de certa forma, tentando manter as condições financeiras de liquidez no mercado. A saída do investimento, Madeleine, para complementar a sua colocação, a saída do investimento, ela de certa forma, ela reflete o que eu havia dito do desconforto em momentos de incerteza, que as empresas que estão, por exemplo, aqui comprando ações na Bolsa Brasileira, empresas, nesse caso, investidores do exterior, fundos de pensão, seja lá o que for, nesse momento existe uma incerteza, um desconforto, e acaba que essa decisão desses agentes é de sair do mercado financeiro, por exemplo, do mercado acionário, para ir para outro tipo de mercado. Até porque o mercado acionário ele reflete no valor da ação a expectativa de lucro futuro das empresas. E a expectativa é a pior possível. Então, nesse sentido, eu até compreendo a saída do mercado brasileiro acionário nesse momento. Isso tudo, para mim, tá claro, eu acho que já era esperado. E é claro que, em algum momento, a contrapartida disso será que, quando a gente vier um pouco mais à frente nesse processo,
e que pode ser que seja atrativo voltar ao mercado brasileiro, porque as coisas ficaram muito baratas aqui, sobretudo para quem tem dólar e que vai vir para cá para transformar em real. Então existe uma certa... Em algum momento a gente espera que isso tenha uma compensação e que isso retorne minimamente ao normal. Pegando o gancho, Marcelo, eu sei que você não tem bola de cristal. Então, o que você acha? Você acha que a gente vai voltar para um cenário normal? Qual que será o normal? O dólar a 4? O dólar a 3? Não sei. É só especulação, né? Mas eu acho que... Coloca um pouquinho para os nossos ouvintes a sua perspectiva do que você acha que vai acontecer. Madeleine, com relação à cotação do dólar, é mais um exercício realmente de futurologia, porque o dólar no Brasil ele é flutuante, mas com intervenção do Banco Central. É uma flutuação suja, e suja aí não é pejorativo, é um termo que é usado mesmo. Então é difícil a gente estimar a oferta e a procura de moeda e ainda o tamanho da intervenção do Banco Central, que por sinal está deixando a moeda realmente correr, as cotações e o câmbio está deixando bem solto. O Banco Central nitidamente sinaliza que não vai queimar suas reservas para brigar por nenhum tipo de patamar de taxa de câmbio que eu considero correto da parte do Banco Central. O Brasil já tentou fazer isso no passado e sempre perdeu para o mercado. O Banco Central nesse sentido está correto. Eu acho que o novo normal, quando passar da pandemia, e a gente espera que seja o mais rápido possível, até pela questão de saúde, eu acho que o novo normal para o Brasil vai ser um país com endividamento muito alto em relação ao PIB, onde mais do que nunca o país ficará pressionado a fazer as reformas necessárias para pelo menos colocar uma tendência positiva nesse sentido, que o Brasil não retorne rapidamente ao patamar antes da pandemia, mas que o Brasil possa comprovar para os mercados que ele que ele aprovou reformas, que ele tem uma estrutura legal, de que a tendência é retornar para um patamar razoável. Então, acho que o nosso novo normal será um novo normal de uma dívida muito mais alta, onde ficará muito mais claro que o Brasil tem que fazer as reformas. Então, eu acho que esse vai ser o problema. A dificuldade que o Brasil tem de fazer reformas, isso vai ser um grande problema quando a gente lá na frente passar isso tudo, porque nesse momento o mundo todo está dando um waiver, todo mundo está dando waiver para todo mundo está, não, tá bom, você está aumentando seu endividamento, mas deixa passar essa crise, vamos ver. Lá na frente, quando passar a crise, que vai passar, o Brasil vai estar pressionado sim a fazer o seu dever de casa e retomar as reformas. É assim que eu vejo o nosso futuro novo normal. Concordo com você. O mundo inteiro vai estar endividado e nós seremos mais um, né? Porém, em relação ao resto do mundo, a gente tem os embates, né, da saúde, política, economia, tudo junto. Deve estar difícil para o investidor estrangeiro entender a mecânica do Brasil, né? Tomara, né, que as reformas tragam um pouco de luz nesse fim do túnel para o investidor estrangeiro ter confiança, né? Porque, afinal de contas, o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas e com muitas oportunidades, né? Existem ainda muitas avenidas a serem percorridas com oportunidades de negócios bem interessantes para todos, né? Madeleine, não há dúvida que esse momento já é difícil por conta da economia, fica muito mais difícil pelas questões institucionais que nós estamos observando, né? Isso traz insegurança para o investidor. E aqui eu vou me ater à palavra investimento como o gasto para o aumento da capacidade de um país de produzir mais, né? Então eu vou falar de investimento aqui como, por exemplo, instalar fábricas, por exemplo, só para trazer essa ideia e tirar um pouco da ideia do investimento como mercado financeiro, que são transferências entre carteiras, né? Então, com relação ao investimento, que nos importa, porque o investimento no Brasil está muito baixo, como percentual do PIB, até porque a capacidade do Estado, do setor público, de investir está quase nenhuma, né?
É importante, então, que a iniciativa privada, de certa forma, não que ela compense o investimento do setor público. Isso não vai acontecer. Tem investimentos que são típicos do setor público, tem investimentos que são típicos do setor privado. Mas mesmo investimento privado, esse investimento ele precisa de um ambiente bastante amigável de negócio e de estrutural, institucional, para que ele possa florescer. Voltando à questão dos problemas institucionais, e voltando também ao que a gente falou na questão anterior, o governo vai precisar, mais do que nunca, negociar reformas no Congresso. Mas se existe dificuldade entre os poderes, de diálogo, como é que vai negociar reformas inclusive que pode até, por exemplo, a reforma administrativa, que é uma reforma muito difícil de passar, como que isso vai ser negociado? Aí quando o investidor observa isso, ele vê que se não vai ter a reforma, se o Estado continua muito endividado, se a dívida do país é muito elevada, a única forma de resolver isso será aumentando imposto. E toda vez que ele observa que existe uma possibilidade de um aumento de imposto futuro, ele reduz a rentabilidade do investimento dele. Então ele toma a decisão, talvez, de não investir aqui, investir em outro local. Então essa questão institucional que o Brasil vai ter que enfrentar, porque o Brasil vai ter que enfrentar reformas, que isso sim tem um impacto na tomada de decisão de quem quer investir no Brasil, que realmente o Brasil tem muito potencial, o Brasil tem recursos naturais, o Brasil tem mão de obra. É um local bastante interessante, tem um mercado muito grande de consumo. Mas a gente precisa que o ambiente de negócio seja mais amigável e que a perspectiva nas contas do governo sejam também minimamente razoáveis. Caso contrário, o investidor vai para outro local. Vamos torcer então para a volta do cenário normal, né? E Marcelo, foi um super prazer conversar com você sobre esse assunto, né? Todo mundo está bastante preocupado com ele e espero que a gente tenha conseguido juntos esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes, né? Ou pelo menos ajudar um pouquinho a destrinchar o que está acontecendo. Bom, vocês ouvintes aguardam a nossa próxima conversa e se tiverem algum assunto que queiram ouvir em especial, por favor não deixem de nos contatar. Marcelo, obrigado, pessoal da Retaguarda que fez possível esse podcast, muito obrigada e até a próxima. Madeleine, eu que agradeço e eu também espero que isso passe o mais rápido possível para que a gente possa retomar a normalidade e que traga também um conforto para as pessoas que estão passando por um momento difícil em função da pandemia. Muito obrigado, até logo. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.